Tô de volta para essa aula maravilhosa que a gente vai ter hoje. Eu já comecei na aula anterior ali, isso aqui é uma continuação porque é mais fácil subir no YouTube vídeos mais rápidos, né? E você também pode ver em momentos diferentes. Eu quero hoje falar com vocês sobre um tema muito importante, que Deus sempre fala com você com um propósito. Mas será que você consegue identificar quando Deus fala? Eu contei no vídeo anterior que eu cheguei a ser internada com um erro médico e não foi a primeira vez, mas muita coisa já aconteceu com a minha vida e acredito que a sua também. E eu acho algo muito interessante, porque às vezes você está passando uma luta que você acha que só você está passando, mas na verdade as pessoas não gostam de comentar as dificuldades e eu gosto de falar. Então, tudo que eu vivo na minha vida, eu acredito que tem que servir de testemunho. Então, toda vez que eu comento, eu passei por isso, tal, alguém sempre vai me dizer, eu também passei. Olha, enfrentei algo semelhante. Isso já aconteceu na minha vida. E é nessa troca que a gente faz, que a gente começa a entender que nós somos seres humanos, passíveis de erros, que vão encontrar dificuldades, que vão encontrar momentos difíceis, mas isso não significa que a vida tenha que ser pesada, monótona, terrível, não. Mesmo nas piores situações, se você confiar que o Senhor, o dono do universo, está cuidando de você, você vai tirar lições, você vai ter benefícios e você vai sair mais rápido da situação difícil. Como eu contei na aula anterior, quando eu estava no hospital, passando por tudo aquilo, eu não entendia porque eu estava ali. Mas quando eu comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? Qual o teu plano nesse lugar? O que eu posso ser útil? Deus foi me dando respostas. Eu andava pelos corredores pedindo a Deus por cada paciente e vendo situações que eram muito piores que a minha e que muitas vezes eu não poderia ver se eu não estivesse ali. E Deus me deu mais sensibilidade para orar pelas pessoas que sofrem, para estender a mão, para fazer uma visita rápida quando eu sei que alguém está no hospital, porque é muito importante que a gente se lembre de quem a gente ama, que pode estar passando por uma situação até pior que a nossa e que muitas vezes a gente olha assim, só para o umbigo e deixa de ver a necessidade do próximo. Por isso que é importante a gente aprender com a palavra de Deus. E a Bíblia fala, orai uns pelos outros para serdes curados. Então quer dizer que quando eu estou orando pelo outro, eu também sou curada. E eu fiz isso ali no hospital, fiz amizade com a pessoa que estava do meu lado, orei por ela, oro até hoje, a gente fez uma amizade legal. E eu acredito que Deus tem propósito, que às vezes a gente não entende. Vai me levar para um hospital para conhecer alguém, por que não? Né? E eu lembro que a gente comentava que talvez a única forma de a gente se conhecer fosse ali, porque os nossos ciclos de amizade não eram os mesmos. Os lugares que eu frequentava não eram o mesmo que ela. Mas Deus usa de situações. E é essa pergunta que eu vou ensinar para você hoje. Primeiro, a gente aprendeu que a gente deve perguntar qual é a vontade de Deus e obedecer tudo aquilo que a gente já sabe que é a vontade de Deus. E a segunda pergunta que a gente pode fazer quando a gente está passando por uma situação difícil é a seguinte: Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, Jesus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Para quê? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Já que nada foge do teu controle e há tempo para todo propósito debaixo do céu, é o que diz lá em Eclesiastes, então isso que eu estou passando tem um propósito. Qual é? O que o Senhor quer moldar? E essa aula é muito legal porque a gente vai falar sobre isso. Então eu quero fazer uma oração, pedir a ajuda de Deus, porque sem Ele a gente não é nada, mas com Ele nós podemos ter muitas e muitas vitórias na nossa vida. E isso me alegra muito, né? Então agora vamos fazer uma oração juntos? Vamos pedir a Deus que Ele esteja moldando o nosso caráter, moldando a nossa mente, moldando as nossas emoções,
para que nós sejamos pessoas equilibradas, sábias, inteligentes, que não se deixam levar pelas emoções, que muitas vezes são fruto de uma mente que foi programada para sempre pensar o pior. Nós queremos ter a mente renovada pela palavra de Deus para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Então vamos lá, ore comigo, oração nunca é demais. Pai, obrigada pelo privilégio de poder dividir com as pessoas que vão ver esse vídeo agora, essa lição tão preciosa que o Senhor usou para falar muito comigo, com meu marido, no estudo que nós fizemos anteriormente. Me ajuda a comunicar essa verdade e que o Espírito Santo esteja nos convencendo e que a partir do conhecimento da Tua Palavra nós estejamos mais fortes para suportar as lutas desse mundo, mas sempre com uma perspectiva animada, cheia de fé, que vai transformar as piores situações em grandes vitórias. Fala com cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. O Senhor sabe, Deus, o que está passando na vida de cada um. As lutas, as dificuldades, aquele momento que não dá vontade de fazer mais nada, que perderam até a esperança. Me ajuda a levar essa esperança através da Tua Palavra e desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. Olha, eu fiz algumas anotações, estou com a Bíblia aqui para a gente poder ler alguns versículos, para que você entenda que quem é esse Senhor do Universo que a gente está conhecendo, tá? Então eu queria falar algumas frases que eu anotei. Deus sempre fala com um propósito. Muitas vezes nós gostaríamos que Deus falasse o tempo inteiro com a gente, né? Assim, de forma clara, audível, que você falasse, nossa, eu tenho certeza que é Deus falando. Mas quando Deus fala com a gente, Ele tem um propósito. E quando Ele fala, Ele quer que você o obedeça prontamente. Eu já contei uma história, e eu vou retomá-la, né? Que eu aprendi com a pastora Rita, uma mulher que eu admiro muito, pode procurar as mensagens dela aqui no YouTube. Ela conta que uma vez ela estava lá nos Estados Unidos e tinha uma família no Rio de Janeiro e Deus mandou ela fazer uma compra para essa pessoa, para essa família e colocar em cima, numa sacola, alho. E ela no dia falou, nossa, mas eu tô tão longe, né? Deus pediu isso para mim. E aí, resumindo a história, ela ligou para uma pessoa do Rio, a pessoa fez a compra do jeito que ela orientou e levou o alho em cima. Quando chegou e entregou para a pessoa que Deus tinha mostrado, a pessoa quando abriu e viu o alho começou a chorar muito. E a outra perguntou, por que você está chorando? Ela disse que ela tinha falado para Deus, Deus, as coisas são tão difíceis que eu não tenho nem alho e eu gosto de cozinhar com alho. E Deus mandou o alho. E aí depois a pastora Rita perguntando para Deus, Senhor, por que eu estava aqui nos Estados Unidos e o Senhor me deu uma ordem para atender alguém lá no Rio de Janeiro? Por que o Senhor não usou justamente uma pessoa que já estivesse no Rio? E Deus falou, porque você me obedece prontamente. Quantas ordens que você e eu ouvimos de Deus e a gente não obedece prontamente? Vai lá, dá um abraço naquela pessoa, faz uma cartinha para ela, leva um chocolate, dá um conselho, dá um presente. Sai da sua casa, vai fazer uma visita no hospital para aquela pessoa que pediu lá a oração. Faz uma surpresa, chega de repente. Quantas ordens Deus deseja que os cristãos, que eu já falei na aula anterior, que são pequenos cristos, imitadores de Cristo, e nós não obedecemos. Eu quero te contar uma coisa que Deus fez. Eu gravei a aula anterior e eu fui para a sala, até eu subir para o YouTube, deixar tudo prontinho. Deus falou assim comigo, filha, vai lá no quarto do seu filho, que tá uma bagunça. Dobra toda a roupa dele, organiza a cama dele. Ele nem vai dormir aqui hoje. Ele ia na igreja, depois ia dormir na casa de uma amiga, que amanhã era folga dela, eles tinham combinado. E aí eu fiz. Já era 9:30 da noite, eu fui lá pro quarto dele, dobrei toda a roupa dele,
passei uma vassoura, deixei o quarto arrumadinho, ainda pintei umas manchinhas que ele tinha deixado com massa corrida na parede, peguei a tinta que eu já tinha preparado. Isso é obediência. Deus mandou, a gente faz. Porque Deus sabe que gestos como esse comunicam para aquela pessoa que ela é importante, que talvez ela estava desanimada, não tinha nem força para arrumar um quarto, porque o Murilo está trabalhando dia e noite, mas o Senhor cuidou de que alguém fosse lá fazer por ele, no caso sou eu. Mas Deus pode estar falando com você agora. Deus pode estar falando, comenta aí no vídeo dela o que custa. Você não vai ganhar nada, nem ela, monetariamente, mas quanto mais pessoas comentarem esse vídeo, mais pessoas vão ser beneficiadas, porque vai ser enviado para pessoas, vai aparecer para mais pessoas. E eu fico tão feliz quando eu recebo mensagens de pessoas que eu nem conheço e que falaram, eu cheguei aqui no seu canal, eu vi esse vídeo e Deus falou comigo. Gente, é para isso que eu tô fazendo isso. Não é para autopromoção, não é uma coisa que eu faço porque eu adoro estar na câmera, nada a ver. É por obediência. Deus falou, reparte com as pessoas o que você está crescendo e aprendendo. Então me ajuda, vai lá, curte, comenta, se inscreve nesse canal, manda para alguém que Deus tocar, nossa, fulano ia ficar feliz de ouvir essa mensagem. E me ajuda a espalhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua também. Então, Deus sempre vai falar com a gente com um propósito. E Ele espera de nós uma obediência imediata. Não é, depois eu faço. Às vezes, um tempinho que a gente deixa passar, há uma vida em risco. Eu lembro que uma vez eu morava em São Paulo e parece uma história inventada, mas não é. É verdade isso. Eu estava em São Paulo e veio na minha cabeça, liga para Elaine. E eu conheci uma moça que chamava Elaine e veio um número na minha cabeça. Eu falei, nossa, esse é o número da Elaine. Eu liguei. Do outro lado eu falei, alô, Elaine? Ela, oi, sou eu. Aí eu comecei, falei, Elaine, Deus me tocou para ligar para você, para dizer que Ele está no controle, que Ele te ama, que Ele cuida de você. E a pessoa do outro lado começou a chorar muito. E aí eu orei com ela. Quando eu terminei, eu perguntei, como é que tá o seu marido? Falei o nome do marido. Ela, não, eu não sou essa Elaine. Eu falei, quem é você? E ela, eu sou uma pessoa aqui, eu moro aqui em São Paulo. Aí que eu me toquei que a minha Elaine que eu conhecia, o DDD era 19 e eu tinha ligado 11. E aí ela falou, olha, mas eu estava aqui na minha casa e eu estava com uma faca na mão. Eu estava disposta a tirar a minha vida. E eu disse, Deus, se o Senhor existe, faz com que alguém fale comigo. Aí o telefone tocou e você falou o meu nome. E eu falei, então era Deus que queria que eu falasse com você. Eu não te conheço, Elaine, mas Deus te conhece. E Deus trouxe na minha mente o seu nome, o seu telefone e a mensagem que era para eu te enviar. E aí a gente conversou mais um pouco, eu desliguei o telefone assim, falei, meu Deus, que experiência tremenda. Deus me dá um número de uma mulher que chama Elaine, que eu não conheço, com um DDD diferente e que estava pronta para tirar a vida. E se eu não obedecesse? Claro que Deus podia usar outra pessoa. Mas que privilégio poder ser usada por Deus exatamente quando a gente está ali. Então, o que faz Deus usar e falar com uma pessoa é a sua obediência. Se Deus fala com você e você não obedece, Ele não vai falar. Ele vai falar com servos obedientes. Quanto mais obediente você for, mais tarefas Deus vai te dar. E quanto menor for a tarefa e você for fiel, maiores vão ser as tarefas que Deus vai te dar. Então a gente precisa lembrar disso. Deus vai falar comigo e com você com um propósito. Ao falar com você, siga imediatamente o que Ele lhe falou, que eu acabei de dizer. Ele fala ao servo quando ele está pronto para agir. Então Deus, quando Ele vem com uma ordem para você, é porque Ele quer agir naquele momento. Por isso que a gente não pode ficar dando desculpas para Deus. E não interessa a ordem que Ele te der. Às vezes, já teve dia de eu estar dormindo e Deus falar, levanta,
vai lá na sala e ora por fulano. Eu já contei essa história aqui. E Deus já me fez também, ora e liga para fulana. Manda uma mensagem, diz para essa pessoa que você está orando por ela. Porque às vezes a pessoa está lá do outro lado dizendo, Deus, ninguém se importa comigo. E Deus fala, olha aqui a minha serva que eu acordei para orar por você. Então nós precisamos estar abertos, sensíveis ao que Deus quer. É uma visita, é um telefonema, é um presente, é um ouvido para ouvir, é um abraço, é uma carona, é uma roupa que você vai dar, é um utensílio que está na sua casa sobrando. O que é que Deus quer fazer através de você? Ele vai te dar as instruções. E lembra como é que é a voz de Deus? É como se fosse um pensamento. E é um pensamento insistente em mim. Eu realmente assim identifico a voz de Deus quando é um pensamento que não sai da minha cabeça. Fica, faça isso, até eu fazer. Eu peço para Deus para ser assim. Que eu não seja insensível ao ponto dele falar comigo e eu não ouvi-lo. É importante que eu ouça a voz de Deus. Então, quando Deus, ele vai e ele fala, eu já citei isso, né, para Abraão, que era para ele, que ele teria um filho, né, eu falei primeiro dele sair da sua parentela, mas vamos ver esse texto aqui que eu acho bem interessante, gente, Gênesis 12:4, eu vou ler para vocês entenderem quem é esse Deus e o quanto ele quer falar com você hoje. Ele tem coisas para a sua vida, como ele teve para a vida de Abraão, como tem para mim e de todos nós. Olha lá, Gênesis 12:4 diz assim: Então partiu Abraão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão, na verdade aquele era Abrão, ainda não era Abraão, né? Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de multidões. Então aqui, Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Então Deus chega e fala com Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Isso para mim é muito importante, porque no dia a dia muitas vezes eu falo, Deus, cadê o meu sonho? E a gente vai se sentindo velha. E aí eu me lembro de Caleb, que conquistou a sua terra prometida quando tinha 80, e Deus deu a promessa para ele quando ele tinha 40 ou 45. E então demorou muito tempo, mas ele sabia que Deus tinha falado com ele. Aqui, Abrão, né, que ainda era Abrão, recebe uma orientação de Deus e ele tinha 75 anos de idade quando ele foi. E aí, no meio dessa promessa, conforme ele está indo, ele fala assim, ó, então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu, e a tua descendência que darei essa terra. É a tua descendência que darei essa terra. Está no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, né? Então, Deus falou para ele que Deus daria descendência para ele. Ele era um homem com 75 anos, cuja esposa ainda não tinha filhos, e Deus fala disso. E aí, quando a gente vai para Gênesis 21:5, olha o que fala aqui, ó. Gênesis 21, versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então, com 75 anos, Deus fala para ele que ele vai ser pai. E com 100 anos, vem o cumprimento da promessa. Isso não é para te desanimar, isso é para dizer que Deus tem o tempo certo. Agora é essa hora que eu mais gosto desse estudo. Por que Deus escolhe 25 anos depois fazer aquilo que ele tinha prometido? Olha as respostas que o autor do livro, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, fala pra gente. Deus fez um pai para servir a Isaque. Ele tinha um propósito para Abraão como pai de uma nação. Não dá para você se constituir um pai, o pai que realmente Deus quer usar, naquele dia que Deus deu a promessa. Deus deu a promessa e usou os 25 anos para preparar Abraão para a promessa que Deus tinha para ele. Olha que interessante, que eu acho isso aqui muito legal. Deus sempre desenvolve o caráter para igualá-lo à tarefa que ele distribuiu.
Então, se Deus te dá uma tarefa grande, Ele vai mexer em mais coisas em você. Você precisa entender o tempo da promessa, até o tempo do cumprimento da promessa, como um tempo de processo, que Deus vai moldar você, vai te preparar. E quanto maior for a tarefa que você tem, imagina que Ele ia ser pai de uma grande multidão de pessoas. Então Deus usou esse tempo para prepará-lo para essa tarefa, para desenvolver nele aquilo que era necessário para essa tarefa. Então eu sei que Deus um dia me deu uma visão do que eu ia poder fazer pela educação, e é uma grande tarefa. Então, cada dia, cada lugar que eu trabalho, cada pessoa que convive comigo, boas e ruins, pessoas que me trataram muito bem, pessoas que me trataram muito mal, fazem parte desse preparo que Deus quer me dar para saber que na educação eu vou lidar com pessoas fáceis e pessoas difíceis. E o que eu vou fazer com elas todos esses anos? Deus está me moldando, porque eu sou uma pessoa muito emocional. Então eu preciso ter um controle das emoções, eu preciso lembrar o que a Bíblia diz, eu preciso amar os meus inimigos, eu preciso ser paciente, eu preciso investir em mim. Gente, eu fiz 55 anos e a semana passada chegou o meu diploma da minha segunda licenciatura em letras, português e inglês. Eu nem sabia qual era o processo de segunda licenciatura. Vi uma amiga me comentando comigo, né, que ela havia feito uma segunda licenciatura em artes, passou no concurso em segundo lugar, e ela me contou o processo. Eu falei, eu vou fazer também, eu quero me aperfeiçoar. Nunca é tarde para você se preparar para o propósito que Deus tem para você. O que está faltando de conhecimento na sua vida é a área que você vai se aperfeiçoar. Estude, faça cursos, volte à faculdade, ao colégio, termine seus estudos, faça cursos específicos na área que você quer desempenhar, se prepare para a promessa que Deus te fez. Ai, Deus ainda não fez nenhuma promessa para mim. Então, busque-o, conheça-o e fale com ele. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Qual o teu propósito na minha vida? A tua vontade, a gente já sabe que a gente vai perguntar para Deus qual a vontade dele, a gente vai para a Bíblia e vai obedecer. Mas Deus tem um propósito, nós somos criados com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não pode achar, não, eu só vim aqui para passar e acabou. Não tem nada de especial para mim. Não, todos nós, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para você. Por isso que é tão importante que a gente não viva se comparando com o plano do outro, mas procurando descobrir o que Deus tem para nós. Vamos continuar? Então, olha lá, 25 anos foi o tempo que Deus viu que era necessário para preparar Abraão para ser pai de Isaac e de uma grande nação. Deus fala quando ele tem um propósito e devo responder imediatamente a Deus, se sim ou não. Engrandecerei seu nome, né? Quando Deus fala para Abraão que Deus engrandecer o nome dele, exigia que ele tivesse um caráter. Não dá para engrandecer uma pessoa que é imatura, que não tem fé. Então, durante esse tempo, Deus foi preparando o caráter de Abraão para que o nome dele fosse engrandecido. E ele é conhecido até hoje pelo povo judeu e por todos os cristãos como o pai da fé. Mas para ele desenvolver essa fé, Deus foi trabalhando durante esse tempo com ele. Em Mateus 25, 21, diz assim: tenho que ser fiel no pouco para ir para o muito. O Senhor, quando chega para os seus servos, ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu já falei muito sobre isso aqui, na questão de prosperar. Não adianta você falar, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ajudar, eu vou fazer. Não, faça com o que você tem, com os recursos que você tem. Se disponha nas mãos de Deus com o que você já tem, para que Ele possa então te usar em tarefas maiores. Olha lá, ajuste a sua vida buscando o relacionamento com Deus no pouco, para ter certeza
que vem de Deus aquilo que você já tem. É o relacionamento que mostra a tarefa. Então, se você quer saber a vontade de Deus específica para você, você precisa cultivar relacionamento com Deus. Se você acorda de madrugada e fala, olha, eu vou acordar, eu vou orar. Deus vai falar com você. Eu vou jejuar, Deus vai falar com você. Eu vou orar o dia inteiro, onde eu for, eu vou estar conversando. Orar é conversar, não é reza. Reza é repetição. E a palavra de Deus diz, né, que a orientação é: quando orardes, não useis de vãs repetições. Porque muitos pensam que por muito falar serão ouvidos. Não, a gente precisa dialogar com Deus, falar com Ele. Senhor, eu estou levantando agora, abençoa o meu dia. Aonde o Senhor quer me usar? Na vida de quem? De que forma? Abre os meus olhos para que eu enxergue as necessidades. Abre os meus ouvidos para que eu ouça o clamor daquele que está precisando, né? Eu lembro que esses dias eu estava no trânsito com uma sacolinha que eu sempre deixo no carro, com uma cartinha falando do amor de Deus e algumas coisas de doação, e tinha uma moça que se aproximou do meu carro numa cadeira de rodas. Eu dei a sacola para ela, ela abraçou e falou: você não sabe o valor que tem. Eu falei: é de Deus para você. É um pequeno gesto, mas para aquela pessoa era uma demonstração do que Deus estava fazendo. Outro dia eu passei, tinha um moço limpando uma calçada, aí eu parei e falei: eu tenho uma coisa para você. Aí entreguei uma sacola de roupas, tinha um tênis também, tinha coisa para ele tomar banho. Ele falou: nossa, chegou na hora certa, que lindo. É tão pouco, gente, é tão pouco, mas se deixe, né, deixe ser usado por Deus. Então, quando eu sou fiel no pouco, Deus me dá tarefas maiores. Você é capaz de parar algo que está fazendo para obedecer a Deus prontamente? Não podemos ser egoístas e desobedecer. Às vezes você está lá numa tarefa e Deus fala, como eu estava aqui. Falei: vou descansar um pouquinho, subi o vídeo e Deus me deu uma tarefa. Vá fazer isso pelo seu filho. Eu não podia ter falado: ai Deus, estou tão cansada, amanhã eu mando ele limpar. Não, se Deus falou, eu vou fazer. Não me custa obedecer a Deus. Mas se eu não obedecer, eu vou perder o privilégio de estar me relacionando com Ele para que Ele me dê tarefas ainda maiores. Você só poderá ser fiel no muito se você for fiel no pouco. Então lembra, vou repetir essa frase: Deus sempre desenvolve o caráter para igualá-lo à tarefa que Ele distribui. Então, quanto melhor for o seu caráter, mais trabalhado por Deus, maior vai ser sua tarefa. Você tem que ter um grande caráter para uma grande tarefa. Dê a Deus o tempo que Ele precisa para prepará-lo para aquela tarefa. Não pense que Deus está demorando ou que Ele não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Diga para Deus: Senhor, se eu puder abreviar esse tempo, te obedecendo mais, eis-me aqui. Eu estou disposta, eu estou disposto. Isso pode abreviar o tempo. Quando há disposição em nós para a obediência, a nossa desobediência pode tornar o tempo maior da promessa até o cumprimento. Será que nós estamos impedindo que Deus trabalhe a nossa vida para a gente estar pronto para a tarefa? Ou nós estamos dizendo: Deus, estou aqui, eu estou disposto a abandonar coisas que eu faço de errado, a ser sensível à tua voz, a obedecer a tua vontade, para que a tarefa seja desenvolvida através de mim o mais rápido possível. Muitas vezes o tempo é maior porque Deus sabe que tem que te preparar para lidar com outras vidas. E nem sempre é sobre você, mas por amor a outros, Ele pode necessitar de mais tempo para prepará-lo. Deus, quando revela a sua vontade para a sua vida, eu nunca vi Deus revelar a vontade para a vida de alguém e dizer: você vai fazer isso sozinho. Não. Todos os grandes propósitos, as grandes tarefas, Deus precisa de uma equipe. E às vezes você acha que você está pronto, mas as pessoas que Deus vai usar para te ajudar ainda não estão. Então é uma oração que você pode fazer: Senhor, enquanto o Senhor está trabalhando em mim, me preparando para a tarefa que eu tenho para executar,
abençoa todas as pessoas que o Senhor vai usar para se unirem a mim nessa tarefa. Deus, nos mostre o que está acontecendo. Ou seja, se você vê uma situação difícil, em vez de reclamar, peça isso a Deus, me mostra o que está acontecendo, o que é que o Senhor quer fazer através dessa situação na minha vida, porque Deus já provou o amor dele por nós na cruz, não duvide desse amor. Foi um amor sacrificial, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Essa deve ser a nossa maior prova de amor. Toda vez que você desconfiar do amor de Deus, lembre-se que Jesus morreu por você na cruz. Não esqueça disso. Veja a cruz por trás de cada situação ruim. Vi uma situação ruim, mas Jesus morreu por mim. Estou passando uma luta, mas Jesus já morreu por mim. Ele já provou que me ama. Peça a Deus que o Espírito Santo lhe conceda um relacionamento íntimo de amor pessoal com esse Deus. Eu termino aqui essa minha reflexão. Então se lembre, Deus sempre vai falar com você com um propósito. Ele espera que você obedeça a Ele imediatamente. E quanto mais você obedecer em pequenas tarefas, maiores vão ser as tarefas que Deus vai te dar e maior vai ser o sobrenatural na sua vida. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas obedientes. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. O que nos diferencia é a obediência. Então decida obedecer a Deus em todas as coisas, em todas as orientações, porque tudo que Deus nos pede não é para cercear, para prejudicar a nossa liberdade, mas é para nos fazer progredir. E nós queremos estar nas melhores posições, nos lugares estratégicos aonde Deus vai nos usar. Seja obediente, diga não ao seu egoísmo, à sua acomodação. Pare de se comparar. Não interessa como está a vida do outro. Você está, ai nossa, a vida dele parece estar tão perfeita. Não, Deus, eu quero saber o que o Senhor vai fazer com a minha vida. Eu não vou me comparar. Amém, que bom que o outro está prosperando. Que bom que ele já chegou lá. Me ajuda a chegar também. Essa é a oração, o desejo certo do nosso coração. Então, para essa semana, gente, pense nisso. Deus, eu quero desenvolver um relacionamento de amor contigo. Para isso eu vou ler a tua palavra para te conhecer mais. Eu vou orar, eu vou conversar com o Senhor. E aquilo que o Senhor colocar de bom no meu coração, eu vou fazer pelo próximo. Não pense que no nosso egoísmo, aquilo que vem na sua mente de fazer pelo próximo é fruto de si próprio. É fruto de um Deus que quer nos usar como braços para acolher aquele que está sofrendo, que quer nos usar como ouvidos para ouvir o clamor do justo, quer usar a nossa boca para transmitir a palavra dele para aqueles que precisam. Gente, fica com Deus, até a próxima, a gente vai continuar e eu vou trazer na próxima semana mais um trechinho desse livro. Lembra que eu sempre estou te falando, todas as mensagens que estão nesse canal, elas podem e devem ser ouvidas diversas vezes, porque você vai estar programando o seu cérebro com verdades. E essas verdades, isso você pode ver em vários canais que falam sobre o cérebro humano. O que fixa no cérebro humano é a repetição. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir a mesma mensagem diversas vezes para nos lembrar que aquilo é uma verdade, até ela ficar fixa e dizer, eu acredito nisso, eu vou viver isso. Porque vivendo aquilo que a palavra de Deus